Você já sentiu aquela falta de confiança? Achar que o que você está fazendo pode ser até uma fraude, não confiar no próprio trabalho? Freud não sei se explica, mas a psicologia explica. E é sobre isso que a gente fala hoje no nosso Bitar Podcast. Já começo te apresentando nossas duas convidadas. Primeiro, a Érica Ferreira Rafael. Olha só o currículo dela. Graduada em administração, tem MBA em gestão de pessoas, especialista em recrutamento e seleção, já atuou na recolocação de mais de 1.500 profissionais, tem esse contato direto entre o candidato e a empresa e hoje participa dessa conversa. Muito bem-vinda, viu, Érica? Muito obrigada, te agradeço aí, viu, pelo convite. Gabriela Duquina, que é psicóloga. Antes de te apresentar, a psicologia explica. Falei certinho, né? Explica. Bom, se a psicóloga está falando, olha só, ela, além de psicóloga, é psicoterapeuta e psicodramatista em formação. Ela é psicóloga clínica desde 2015, com foco em atendimento bipessoal, trabalha também em convivências e grupos temáticos. Pelo que eu estou sabendo, atende pessoas que chegam no consultório, na sua sala de atendimento, quase que diariamente com essa sensação de muitas vezes a falta de confiança, não acreditar no próprio potencial, o que muita gente chama de síndrome do impostor. Gabriela, você não me assusta, né? Mas tem um caminho para conseguir escapar disso. Tem sim. Tem vários caminhos. O importante é se conhecer, perceber e acolher. Nós vamos falar disso. Aí já deu um toque de mais ou menos como é que funciona esse esquema. Mas é legal a gente dizer que é muito mais comum do que a gente imagina. Quando a gente pesquisa síndrome do impostor, se você fizer essa pesquisa, você vai encontrar aí que até artistas já vivenciaram isso. Atores, políticos, muitas pessoas que atingem um auge ou até mesmo um local aí de posição de evidência, acaba sentindo essa sensação de falta de confiança. O estudo da Harvard Business revelou que 70% das pessoas já experimentaram essa sensação de serem impostoras em algum momento da vida. E olha só que bacana, a síndrome do impostor, ela foi descrita pela primeira vez em 1978. Foram duas psicólogas e pesquisadoras estadunidenses. Essa pesquisa ela incluiu 150 mulheres em posição de destaque, concluiu que quanto maior o êxito profissional, maior a insegurança e a sensação, então, de ser uma fraude. Gabriela, começo te perguntando, então, realmente, as mulheres acabam sendo mais afetadas com essa sensação? Sim, os primeiros estudos surgiram daí, né, como você disse, e existe uma questão fundamental ali da síndrome do impostor, que é a falta de representatividade. Então, por exemplo, são mulheres em local de liderança, mulheres com locais de domínio masculino, né? Então, sim, acontece. Existe um contexto ali que realmente pode ser mais suscetível para a síndrome do impostor, né? Um dos exemplos que as pessoas pesquisarem vão encontrar Michelle Obama, ex-primeira-dama nos Estados Unidos, e ela já relatou, então, ter sentido essa sensação. A gente vai entender um pouquinho melhor quais fatores levam a esse resultado, mas, Érica, queria saber de você. Falei que as pessoas chegam, então, para a Gabriela, naquele atendimento com a psicóloga, relatando essa sensação, mas um dos principais impactos acaba sendo justamente na trajetória profissional. Então, acreditar que pode chegar em tal cargo, que pode se preparar, e quando chega, muitas vezes não se sente preparado, falta de confiança, achar muitas vezes as pessoas falam, foi sorte. Pelo contrário, né? As pessoas muitas vezes se dedicaram e tem que honrar tudo muito isso, mas durante entrevista de emprego, as pessoas acabam relatando também essa sensação? Com certeza, ou seja, em questão da síndrome do impostor, a pessoa mesmo se coloca como impostor. Ou seja, durante a entrevista, a pessoa está ali conversando, nós conduzindo todo o processo, a hora que pergunta, né, quais são as suas qualidades, quais são as suas competências. A pessoa fala, mas vai chegar um certo momento da entrevista que ela vai colocar alguma dificuldade, algum defeito em si próprio. Que, nem tanto, na própria entrevista, nós conseguimos ali orientar, como se diz, passar tipo por uma psicóloga para ele se comportar durante a entrevista presencial ali na empresa. Acaba sendo, então, até uma das preparações para quem quer fazer uma recolocação no mercado de trabalho, muitas vezes uma transição de carreira, acaba sendo uma preparação para ter essa trajetória profissional. Sim, com certeza. E acontece que muitas das vezes a gente está entrevistando pessoas no cargo de gerência mesmo, cargo estratégico, que a pessoa tem um ótimo currículo. E na hora de conversar, a pessoa ela trava.
Não, Érica, eu acho que essa oportunidade não vai dar certo para mim porque eu não consigo e a pessoa é capaz, porque no emprego anterior ela ficou mais ou menos 5 anos naquele emprego. Se ficou durante todo esse tempo, já mostra realmente que tem um bom perfil, que tem uma boa competência técnica. Ó, vocês concordam comigo que esse nome dá uma assustada, né? Síndrome do impostor. Sim. Mas é importante dizer que ela é uma condição que não possui classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, que é diferente de algumas outras doenças, muitas vezes relacionadas à saúde mental, que essas sim acabam sendo doenças catalogadas, enfim, pelas instituições credenciadas, mas a síndrome do impostor acaba sendo uma condição. Receber um termo, um nome ali para facilitar com que as pessoas procurem ajuda, um atendimento e, claro, consigam superar essa situação. Quero saber de vocês, meninas. Quando eu leio Síndrome do Impostor e começo a entender um pouquinho desse assunto, eu começo a me colocar no papel, começo a me colocar nessa posição e começo a relembrar de alguns momentos que às vezes um elogio me deixou tímido ou aquela falta de confiança. Será que realmente eu estou preparado? Será que realmente eu cheguei aqui por preparo, ou foi uma série de fatores, uma série de condições? Vocês já se colocaram numa posição, já começaram a duvidar alguma vez da própria trajetória? Sim, com certeza. Eu acredito que todos nós temos um momento dessa insegurança. Mas tudo que é em excesso pode se notar que alguma coisa não está legal, não está normal. E é onde, né, a melhor forma para poder procurar ajuda é um psicólogo, um terapeuta para poder te orientar. Ou seja, tudo em excesso incomoda. É necessário buscar ajuda. Exatamente. Acho que é fundamental a gente fazer essa diferença, né? Insegurança, ansiedade, é normal, a gente sente isso, né? Vir aqui falar sobre isso num podcast em frente das câmeras não é algo confortável, né? Mas quando a gente começa a entender que está comprometendo, né, o nosso desempenho, a gente recusa, esquiva de fazer ou né, duvida o tempo todo, está sempre com o sentimento de que, nossa, isso não é para mim, eu não vou dar conta, as pessoas vão perceber. Intensidade, né? Intensidade e predominância de frequência do sintoma dá a entender que já tem um problema maior. Né? Então vamos dizer assim, é natural a gente se sentir inseguro em algumas situações, mas quando a gente está comprometendo o nosso, né, desenvolvimento, as nossas atividades, aí sim a gente já pode, né, pensar, opa, acho que isso aqui não está legal não. Quando limita, é o momento de procurar ajuda. Exato. Eu gosto do exemplo, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, ninguém gosta de fazer prova, todo mundo, né, se sente mais pressionado. Se a gente esquece ali, por exemplo, a fórmula de matemática da prova, isso é insegurança. A gente vai se sentir seguro. Agora, quando a gente tira nota máxima e acha que não mereceu, isso já é comprometedor. Isso já pode ser uma síndrome do impostor. Ou muitas vezes não foi a nota máxima, mas foi um 9, mesmo assim acho que não foi suficiente. Eu deveria ter tirado 10, né? Só merece quem tira 10. Aí você já tem... Isso, sem falar que essa situação da síndrome do impostor, ela já começa na infância. Porque tá uma criança com o irmão e a mãe, ou o pai, ou um primo, sem querer já fala, nossa, o seu primo fez isso, por que você não fez igual a ele? Então, isso vem muito do berço, vem muito da criação. Então, é necessário ter todo esse cuidado. Porque à medida que ele vai crescendo, ele vai se cobrando. E sempre ele vai sentir que alguma coisa ele fez de errado, alguma coisa está faltando para ele ser melhor ou ser igual ao próximo. Gabriela, quem chega no atendimento, quais são as frases, as falas dessas pessoas que acabam evidenciando que elas estão passando por essa condição do síndrome do impostor? Geralmente não se sentir capaz, um medo intenso, uma segurança intensa, ela está sempre se colocando em dúvida, né? E acho que tem algumas condições, por exemplo, baixa autoestima, né? A pessoa não se sente suficiente, ninguém é suficiente, né, gente? Perfeccionismo, né? Então, aquela pessoa que tem uma crítica ou vive num ambiente com muitas críticas. Então, geralmente é assim. Eu estou sentindo que eu não dou conta, eu estou desistindo de algumas coisas, né? São frases ali que podem já indicar. Para quem está nos acompanhando, tem algum momento que essas inseguranças que acabam limitando algumas condições começam a se tornar mais frequentes?
Eu acredito, eu faria uma aposta que seja ali nesse período de formação entre o ensino médio, o início às vezes de uma faculdade ou até mesmo da inserção no mercado de trabalho. Tô certo? Tá certo, mas também existem, né, no caminhar, no trilhar da jornada profissional também pode acontecer. Por exemplo, ambiente acadêmico, né, pós-doutorado, doutorado, mestrado, são lugares competitivos que exigem muito das pessoas. Então, jovens em início de carreira, de fato, a gente está ali começando uma coisa, está inseguro, mas também existem outros contextos que às vezes a pessoa já está, igual ela falou, né, já está ali com um currículo bem substancioso, mas a pessoa fala, cara, eu não vou dar conta disso aqui não. Não é para mim. Igual essa fase de escolaridade que você colocou, é onde vem o que é a geração Z. Né? Essa turma aí mais nova, de 20 anos, até às vezes 35 anos, a pessoa já é insegura. Então não pode, porque o que acontece? Há tempo atrás aí eu fui conduzir um processo seletivo e falei para essas pessoas fazerem uma redação. Para eles foi um impacto em questão de fazer uma redação, porque é manuscrito. E hoje tudo é via WhatsApp, rede social, né? E acaba o quê? Que mal sabe escrever e quer fazer uma pesquisa, tá aí a inteligência artificial, né? Nas mãos de todos. Então acaba o quê? Que a inteligência artificial ajuda e ao mesmo tempo trava em questão dessa geração Z se desenvolver. Então acaba que quando você coloca algo a mais para fazer, a pessoa já coloca uma dificuldade. Não, eu não vou dar conta. Dá conta, com certeza. Existe uma preparação. Sim, com certeza. Então é questão o quê? De acreditar e não deixar que a síndrome do impostor invada realmente a cabeça daquele indivíduo. Érica, você citou um exemplo aí dos mais jovens, mas já conversou, teve esse contato com algum candidato a uma posição, enfim, que já tinha uma trajetória profissional, às vezes de 10, 20 anos, já tinha ocupado diversos cargos em algumas empresas e também estava sentindo essa síndrome do impostor? Sim, já aconteceu essa situação, principalmente, igual eu te falei, em questão de área estratégica, área gerencial. A pessoa acha que chegou, como se diz, teve uma oportunidade, né, de crescimento dentro da empresa, acha que não conseguiu por mérito dele, e sim por indicação, ou por ser amigo ou conhecido daquele gestor. Então, assim, a gente sempre orienta, né, aquelas pessoas que estão buscando novas oportunidades, ou até mesmo que já está dentro lá daquela organização, para poder acreditar em si, né, que a pessoa é capaz de se desenvolver. Se a pessoa, como se diz, colocar energia negativa, os pensamentos negativos que eu não posso, que isso é difícil, a pessoa vive o ruim, vive o negativo. Queria saber de vocês. Eu acho que existe essa condição da própria pessoa, mas muitas vezes o nosso próprio ambiente, em casa, no trabalho, a gente às vezes pode acabar sendo um dos fatores que coloque essas pessoas nessas condições. Quais cuidados também a gente podia tomar no nosso ambiente para não gerar frases ou gerar momentos ali que possa incentivar essas pessoas a acreditar na falta de confiança delas? Bom, de fato, os fatores externos, eles influenciam muito, né? É difícil da gente se colocar fora, né? Aquilo que vem dentro, aquilo que está de fora, eles estão ali conversando o tempo todo. Então, ambientes altamente competitivos, de alta produtividade, pessoas que trabalham com criatividade o tempo todo, às vezes estão sempre sentindo, nossa, isso aqui poderia ter ficado melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que ser companheiro, amigo, né? Parceiro um do outro, observar como que o outro tá, se está muito preocupado, se está muito fechado, se está se isolando, né? Ter frases mais acolhedoras, mais empáticas. Eu acho que empatia. Eu botaria empatia aí como principal característica para estar independente de como que o ambiente seja, porque existem ambientes competitivos, isso vai sempre existir, né? Mas se a gente conseguir ser empático, ver o outro, acho que a gente tem um contexto bacana aí para, né, se apoiar e seguir em frente apesar de. Eu gosto disso, seguir em frente apesar de. Estou me sentindo inseguro, mas eu vou lá. Vou testar, né? Vai que funciona. Então, ter um pouquinho mais de confiança e ser empático, apoiar o outro. Empatia vale pra tudo, né? Eu acho que é uma via de mão dupla nesses ambientes, né? Acaba você ganhando muitas vezes muito mais do que você ceder um pouquinho ali do seu tempo e tudo mais para ser empático. Acho que essa frase vale bastante aí para quem está nos acompanhando. Se tiver alguma dúvida, dá uma pesquisada. Tenho certeza que vai fazer uma diferença aí na sua trajetória. Falando no mercado de trabalho, um estudo mostrou que 75% das mulheres no mercado então, de trabalho já sentiram uma fraude em suas carreiras.
Eles entrevistaram 700 executivas. Mais da metade, 56%, temiam que as pessoas ao seu redor não acreditassem que elas eram tão capazes quanto o esperado. Falei um pouquinho sobre esse impacto, principalmente nas mulheres, porque quando a pesquisa, quando o termo surge ali, síndrome do impostor, foi justamente uma pesquisa também que abordou o público feminino. Quais seriam, na visão de vocês, os fatores que levam as mulheres acabarem serem mais suscetíveis à síndrome do impostor? Certo. Homens também têm a síndrome do impostor. Mas o que acontece? A sociedade já vê o homem como ser forte. E o homem, ele tem essa síndrome, mas ele acaba o quê? Guardando esse sentimento para ele mesmo. O que é o pior, porque ele não busca ajuda. E com isso ele sofre e por dentro ele se menospreza. Agora a mulher não. A mulher, como se diz, já é um indivíduo já falante, já é mais fácil de buscar ajuda, né? Então fica mais fácil assim de resolver aquele problema, aquela situação. Agora o homem, realmente, por ter aquela visão de ser forte, ele acaba absorvendo mais. É onde cai numa depressão, se acha realmente menor do que o outro. Então isso aí realmente não deve existir, né? É isso mesmo, eu acho que tem muito a ver com a sociedade, né, a cultura, como que é construído, o posicionamento, né, que o homem tem já natural, né, historicamente isso tudo muito mais construído, então dá um pouco mais de segurança, né? E vai cair na representatividade de novo, né? Você ser uma mulher que ocupa um lugar que quando você olha a sua volta, você fala, cara, eu vou me inspirar em quem, né? Às vezes você é a pioneira naquilo, então isso já dá muita pressão, né? Então, de fato, é isso. E eu acho também que, às vezes, esse número acontece exatamente porque as mulheres buscam mais, né? Falam mais sobre isso. Tá mudando? Tem mais homens chegando no atendimento para? Olha, tem homens em atendimento clínico, mas aí são bem mais práticos, assim. Eles, né, são bem mais resolvidos. Não é nem resolvido, é resumido, assim, né? Mas tem mudado sim, né? Tem mudado. A gente tá vendo que acaba afetando muito o desempenho profissional, né? Você falou sobre quando essas pessoas chegam, muitas vezes em posições estratégicas, de liderança, acreditam que elas não estão capazes, preparadas. Mas quando a gente olha também para a síndrome do impostor, ela nunca pode ser uma desculpa, né? Então, tô nessa condição, então vou me limitar a isso, ou vou ficar nessa zona. Pelo contrário, há um caminho, há uma alternativa e precisa ser seguido para que, enfim, a vida flua. Queria saber de você, Gabi. Posso chamar de Gabi, né? Então, já estou íntimo aqui dela, mas qual que seria esse primeiro passo para o reconhecimento de estou nessa posição e devo procurar ajuda? Como eu disse, intensidade e, né, frequência do sintoma. Então, primeira coisa, acho que isso, ninguém perde de fazer isso, é se observar. Conversa com você mesmo, né? Como que eu tô hoje? Estou me sentindo meio acelerado, né? Por que eu tô assim? Tem contexto? Não tem? Vou levantar, vou dar uma volta. Passou? Tudo bem. Não passou, né? Eu tô sendo invadido por pensamentos o tempo todo. Eu tô o tempo todo agitado, acelerado. Eu tô me isolando. Eu tô começando, né, a esquivar de algumas coisas. Eu tô me prejudicando em alguns contextos. Bora, né, procurar ajuda. E procure ajuda, né? Procure, se tem dificuldade de chegar, às vezes, né? Tem muitas pessoas que às vezes não sabem o caminho. A psicologia, ela é muito recente enquanto ciência, né? Em comparada às outras ciências. Então, a gente tem muito desse estigma. Se eu não consigo colocar o lugar que está doendo, eu não sei com quem que eu vou falar, né? Então, busca um amigo, né? Cara, eu tô me sentindo assim, isso é normal, não é? Um amigo pode virar e falar, bom, acho que não, né? Então, vamos buscar. Com você? Já aconteceu com você. Então, identificação, né? A gente fala, a gente troca, a gente também se conhece. Aí, não, vamos procurar alguma coisa então? Vamos buscar isso junto, né? Ou pesquisa, né? Sim. Geração Z já tá aí na internet. Tô sentindo tal e tal coisa. Será que eu posso pedir ajuda? Então, é isso. Primeira coisa, percebe, acolhe e acredita. Vai lá e busca. E com certeza está buscando ali o feedback, principalmente dentro de uma empresa, né, dentro de uma organização. Se a pessoa está sentindo esse mal-estar, aquele sentimento de negativo, é muito importante os gestores analisar o seu colaborador. Ter aquela liberdade de chamar ele para uma sala particular e dar aquele feedback. Não, mas por que você está com esse sentimento? Então, ter aquela empatia de chegar ali no colaborador, sentir aquela troca de ideia, procurar ter um ambiente agradável, uma equipe acolhedora.
né? Isso é muito importante. E um clima gostoso acaba sendo bom para o colaborador, para a experiência dele, acaba tendo para a performance da empresa, né? Com certeza. Esse feedback do gestor, eu acho que ele acaba se tornando também um passo importantíssimo para que essa insegurança não se torne uma síndrome do impostor, né? Para que ele consiga controlar ali ainda de uma maneira mais preventiva que essa situação evolua, né? Então é importante que esses gestores, as gestoras também, estejam atentas a como estão esses colaboradores, né, Érica? Sim, com certeza. Principalmente na situação assim. A pessoa que tem a síndrome do impostor, ela quer trabalhar além do limite. Porque vai chegar um momento que ela vai se sentir cansada. E para ela querer mostrar para o gestor que, como se diz, ela tem alguma falha, tem aquela incompetência, sendo que ela não tem, ela fica após o horário ali trabalhando, sendo que já não adianta mais. Né? Porque nós o quê? Já temos o nosso horário de trabalho, já temos o nosso limite. Passou aquele limite, nada mais vai produzir. Não adianta, como se diz, o externo ver que você está fazendo, mas não está sendo produtivo. Então, é muito importante, se o gestor está vendo aquele excesso, aquele trabalho fora do normal, senta que alguma coisa errada está acontecendo. E uma conversa franca, transparente, acaba ajudando os dois Muito lados, importante. né? O Gabi está falando de identificação. Vou expor minha irmã aqui agora. Eu tenho uma irmã mais nova, a gente tem 4 anos de diferença, mas sempre que ela tem alguma dificuldade, ela começa a conversa por essa identificação. Ela fala assim, estou com tal dificuldade, já aconteceu isso com você? Você já passou por isso? E acaba, eu acho que amenizando para ela, acho que se torna um caminho mais fácil. Para a síndrome do impostor também pode ajudar, quando você troca uma ideia, às vezes, ou com algum familiar, dentro de casa, com um colega, você já passou por isso? Estou sentindo tal coisa, já aconteceu com você? Acaba facilitando nesse processo? Facilita. Quanto mais a gente fala, mais a gente vê por outra perspectiva. Quando a gente escuta, a gente acrescenta aquilo na nossa estrutura. E a troca, né? A gente constitui na troca, gente. Por isso que somos seres sociais, né? Apesar de uns com um pouco mais de limite, outros um pouco menos de limite, mas a gente se constrói nessa troca também. Então, sim, é fundamental. Façam isso. Sim, nessa troca pode ser que você venha ouvir algo negativo, mas o que? Temos que ter um filtro para poder acatar o positivo, né? Mas essa troca, realmente, o Gabi falou, é muito importante, isso aí fortalece, né? Então, assim, se houve algo negativo, deixa para o canto e acolhe ali o positivo que te fortalece. Tirar alguma outra dúvida, aproveitando que temos 2 especialistas aqui no Bitar Podcast. Às vezes o feedback, ele se torna, para muita gente, uma maneira de resistência, né? Então eu ouço alguma crítica ou alguma situação que eu não esperava e aquilo me blinda, aquilo me coloca ali um teto de vidro, enfim. Qual que é a melhor maneira quando a gente ouve esse feedback para que isso também não se transforme lá na frente em uma falta de confiança? Bom, eu acho que é peneirar. Ponderar, trazer para dentro de si, né? A gente tem que ter, igual, por exemplo, a comparação. Não é uma coisa que a gente faz, né? Mas a gente tem que trazer isso como um fundamento, um objetivo. Então, a crítica ela vai vir. Ninguém gosta de receber crítica, mas ela tem um objetivo. Então, se eu penso no porquê que aquilo está sendo falado, eu consigo acolher um pouquinho mais aquela dificuldade e peneirar. Tá bom para mim? Nem sempre a crítica vai ser aceita, mas às vezes você vai poder pensar, né? Coloca ali um pontinho atrás do seu pensamento e fala, eu acho que eu posso melhorar nisso aqui, né? Mesma coisa da comparação. A comparação ela é bem-vinda quando a gente se inspira. Não quando a gente, né, coloca acima ou abaixo. Então, eu vejo o João, eu vejo como o João é bom em falar, como ele é desenvolto, e eu não me comparo, eu me inspiro, falo, nossa, então ele também deve ter tido uma caminhada, ele também deve ter feito alguns exercícios, ele também deve ter recebido crítica, posso chegar ali também, se eu topar o caminho, né? Vamos topar o caminho com as pedras e as glórias. A mensagem delas é importante. Ficou com dúvida? Volta aí o vídeo, ouve de novo até entrar na cabeça que é importante isso aí. Trouxe muitos dados sobre a síndrome do impostor. Vou adiantar mais que um estudo feito em 2019 de uma associação de psicologia americana reportou que cerca de 30% das pessoas em terapia relataram buscar ajuda especificamente para melhorar o desempenho, superar bloqueios internos como a autossabotagem. Falamos então sobre os dados da síndrome do impostor, mas também acrescentando essa informação de quem procura ajuda. Esse dado é de 2019. Lembrando que em 2020 e 2021 vivemos a pandemia do coronavírus, né, da Covid-19,
E até hoje os impactos da pandemia, né? Eu lembro de assistir uma reportagem durante o 2020, praticamente quando esses casos do coronavírus estavam aumentando e a gente foi tomando conta do que seria nossos próximos meses. E a reportagem era que os jovens dessa geração da pandemia, né? Então, quem estaria ali concluindo, por exemplo, ensino médio, uma graduação, sofreria um impacto desse período ao longo da vida. Aquilo me assustou tanto que eu lembro de ficar repercutindo. Parece que a voz assim daquela reportagem ecoava na cabeça, porque, claro, gera ainda mais uma preocupação em um momento muito preocupante, né? Aumentou, depois desse período, a busca por saúde mental, atendimentos, enfim, para N questões. Vocês acham que para a autossabotagem também acaba sendo um impacto desse período? Acaba. Ali a pandemia, ela trouxe muita insegurança, né? Muitas pessoas perderam ali algumas posições, outras, né, foram comprometidas no crescimento, no desenvolvimento profissional. E a autossabotagem, ela não que ela existiu mais, mas é porque eu acho que ela evidenciou, né? Muitas pessoas foram trabalhar em casa, né? Então, ali, você criar o seu contexto, a sua rotina sozinho, eu vou dar conta, eu não vou. Muitas pessoas esquivaram disso também, né? Então, sim, aumentou a busca pela terapia, principalmente pós-pandemia, porque eu acho que na pandemia o pessoal também ficou ali meio que inseguro, não sei o que vai acontecer, mas quando retomou, veio um boom de pessoas também buscando terapia, principalmente em contexto de trabalho, né? Ficou isolado, né? A pressão ali de estar sozinho, vou conseguir cumprir, não vou, como que isso vai ser no futuro. E muita gente se esquivou de muita coisa, com certeza. Sim, justamente. Nem tanto no momento atual. Agora as empresas, muitos aí, estão voltando a trabalhar no presencial. Hoje acontece da gente abordar candidatos, já perguntar, é home office? Não, hoje as empresas, a maioria aí já está voltando aí para o presencial. A síndrome do impostor, realmente ele afetou muito. Teve muitas pessoas ali que ficou o quê? Com medo de voltar ao mercado de trabalho. Será que eu dou conta de trabalhar no presencial novamente? Então, algo estava puxando para trás. Então, hoje não, realmente o mercado aí já está atualizado, todo mundo aí, a maioria, né, já voltando aí no presencial, e chegou o momento da pessoa se fortalecer e deixar essa parte negativa, o que atrasa, de lado, e a pessoa realmente está buscando uma ajuda para voltar ao mercado de trabalho e se desafiar. Falamos sobre a autossabotagem, mas tem o caminho também da autocompaixão. Termo muito novo para muita gente. Gabriela, o que seria, então, essa autocompaixão? Para ficar fácil de visualizar, é você tratar você como você trataria seu melhor amigo. Acolher, estar presente, ser solícito, empático, cuidadoso, consigo mesmo. A gente consegue fazer muito isso com as pessoas e a gente tem muita dificuldade. Principalmente quando a gente fala de síndrome do impostor, porque são pessoas que são perfeccionistas, às vezes, tem muito sentimento crítico, muita exigência. Então, a autocompaixão, ela vem assim, como um respiro, né? Deixa eu, pausar aqui um pouco toda essa intensidade e me acolher um pouquinho mais. Então, é um bom termo. Agora, dica de psicólogo, hein? Quais são as dicas que você pode dar para a gente conseguir praticar no nosso dia a dia, seja no ambiente de trabalho, seja nas outras vivências que nós temos ao longo aí da nossa trajetória, essa autocompaixão? Tem algum exercício? Bom, eu gosto de pensar muito sobre ampliação de pensamento. Como exercício, eu colocaria ampliação de pensamento. Então, a cada pensamento ruim que você tem 100% de convicção que ele está acontecendo, você tentar buscar pelo menos mais 2 alternativas diferentes. Então, meu patrão passou aqui, me olhou. Veio na minha cabeça assim, eu vou ser demitido hoje. E a convicção daquele com a emoção, com tudo que está acontecendo, é 100%. Eu pego ali, se quiser pode pegar um caderninho, se quiser fazer mental, eu já tenho clientes meus que já fazem isso de automático, eu acho massa. Pego um caderninho e falo, mas o que mais pode ser? Ele pode ter passado e que, tentou me dar bom dia e não conseguiu, me olhou porque queria me dar bom dia, beleza. Ele pode ter passado e olhado, sei lá, a bagunça que está na sala e não para mim, Então, tentar, quanto mais respostas alternativas você ampliar, mais a sua convicção vai caindo. Daquele pensamento primeiro de que eu vou ser demitido. Eu tô chocado que eu aprendi isso aos 25 anos. Depois de sofrer tantas vezes com essas
com essas paranoias que muitas vezes a gente cria. Eu dei risada porque toda vez que acontece alguma coisa, tem uma colega que a gente conversa sobre, às vezes, o ambiente de trabalho e tudo mais, acontece tal situação que não tem nada a ver, eu vou ser demitido. E aí, às vezes, a gente acaba tendo até uma surpresa, uma promoção, um aumento e tudo mais. Olha que interessante. De novo, gente, aconteceu uma situação, é ir criando ali alternativas. Então, usar meio que a paranoia do bem. Isso. Criar ali alternativas do que pode estar acontecendo. Sim. Quanto mais, a gente consegue amenizar o problema. Exato. Faça sempre a sua pergunta. E o que mais? E o que mais? Né? Porque aí você vai quebrando aquela convicção. Quando você quebra... Todas as vezes que a gente amplia, a gente reduz a ansiedade. Né? Tanto é que estratégias para quem está sofrendo crise de ansiedade é o quê? É ir para fora, respirar, não é? Então, ampliar. Todas as vezes que a gente fecha, a gente fica mais rígido. Então, é um bom exercício. E eu até coloco como exemplo, vamos supor, você passou segunda a sexta. Aí chega no final da tarde, o seu gestor vira para você e fala assim, na segunda-feira eu quero falar com você. Gente, isso daí estraga seu final de semana, porque a única coisa que passa ali na sua cabeça é algo negativo. Por que eu não posso pensar em algo positivo, um feedback positivo? Mas a pessoa que tem a síndrome do impostor, ela já leva aquilo tudo para o negativo. Então, isso daí já cria aquela ansiedade, já compartilha com outro. Nossa, o fulano falou que quer falar comigo na segunda-feira. O que pode ser? Érica, é uma tortura isso para uma pessoa ansiosa. Horrível. Né? Acontece até mesmo com a gente. Se a pessoa fala, não, mais tarde eu quero falar com você. Não, vamos conversar agora, vamos resolver agora. Tem que ser pessoalmente. Você vai até a pessoa para resolver o problema na hora. Senão você não consegue fazer outra coisa até você ter essa conversa, né? Com certeza. Eu imagino pensar por esse lado positivo. Exato. Érica, e eu fico imaginando também os benefícios que um recrutador encontra quando ele vai conversar com um candidato e é um candidato que está consciente não só das suas vantagens, mas também das habilidades que ele precisa desenvolver melhor e se conhece o suficiente para enfrentar esses desafios. Para vocês, como que é esse olhar das empresas para esse candidato que reconhece muitas vezes que tem algo a melhorar, mas que tem essa consciência? Certo. Bom, primeiramente, né, na hora de conduzir os nossos processos seletivos, nós procuramos, ao mesmo tempo, ter um bate-papo, não falo nem entrevista, um bate-papo informal, né, para ele me falar um pouco da experiência dele, me falar um pouco do histórico familiar dele, porque se acaso eu levar de uma forma muito informal, acaba ficando aquela coisa engessada, muito técnica, que coisas que eu deveria saber, ele acaba não soltando. Então, assim, por final, acaba assim que a gente tem um bate-papo gostoso, onde ele me fala o motivo que ele saiu da empresa. Tem momento que o candidato vira para mim e fala assim, não, eu só estou te falando porque você me deu a liberdade. Mas por quê? Porque eu levei de uma forma informal aquela entrevista. Que muita coisa assim que eu gostaria de saber, que o cliente me exigiu, Érica, não manda candidato nesse perfil. E na hora do bate-papo ali, ele me fala o defeito que ele tem, que o cliente, no caso, não quer um perfil dentro da empresa. Então, com isso, nós conseguimos o quê? Acatar muito o perfil dele, as qualidades, né, os pontos a melhorar, porque nós nem falamos defeito, que sempre na entrevista a gente pergunta quais são os seus pontos a melhorar. Porque ele não tem defeito, eu não tenho defeito. Eu tenho pontos o quê? A melhorar. Porque cada um ali, ele tem uma qualidade, ele tem uma facilidade para fazer algo. Se ele não sabe, ele tem toda a capacidade de aprender. Né? Isso é importante. E, Gabriela, uma coisa que eu disse lá no início do podcast, mas acaba complementando ao longo dessa conversa. Síndrome do impostor é uma condição, ou seja, é algo que é possível, claro, você superar isso, né? Sim, sim. São padrões de pensamento, de comportamento, né? A gente tem aquela, né, o corpinho emocional ali, né? Pensamento, emoção, ação. Então, dá para você lapidar isso, fazer com que isso fique mais harmônico. Não precisa ter medo de se sentir inseguro, nem ansioso, nem, sei lá, né? Será que eu dou conta? Só não pode travar, só não pode bloquear, né? Respira, né? Pede ajuda para alguém, procura um caminho, estratégias para se sentir, né? Ferramentas para se sentir seguro, melhor e bora caminhar. Érica, aí no mercado de trabalho, numa entrevista de emprego, quais são suas orientações para que esse candidato possa se preparar para fugir dessas armadilhas causadas pela insegurança? Sim, uma dica de ouro.
o pessoal entrou em contato com você agendando uma entrevista. Naquele momento, principalmente a pessoa que tem essa síndrome do impostor, até mesmo quem não tem, acaba ficando um pouco ansioso. Então, a partir do momento que você recebeu esse convite, acessa a rede social, né? Acessa para você receber orientação de como comportar, o que eu devo falar, o que eu não devo falar durante uma entrevista, para você ir de uma forma segura. E procura ir para a entrevista, vamos supor que está agendado para as 8 horas da manhã. Chega lá uma meia hora antes, que daí você chega, nem que seja para guardar na recepção, sente o ambiente, respira. Acalma o coração para você estar pronto aí para esse processo seletivo. E na hora da entrevista, procura relaxar. Tenta levar-se uma entrevista informal, de uma forma que realmente caiba ali naquela oportunidade, né, que você se inscreveu, e sem nervosismo. Então, respira, conta até 10 e pensa positivo e que você é capaz de muito mais. Eu vou aproveitar que nós temos uma recrutadora aqui no nosso Bitar Podcast de hoje. Queria perguntar para você. Muitas pessoas têm muita dificuldade com o não também, né? E ele pode acontecer a qualquer momento da trajetória profissional. Como que a gente pode lidar, então, com essas frustrações que a gente possa ter para que não nos limite numa outra oportunidade? Leve esse não de uma forma positiva, porque só de você estar indo na entrevista, ouvir o entrevistador e você ter essa oportunidade de falar sobre a sua experiência, isso daí é a mesma coisa de você ter um treinamento para uma próxima entrevista, para uma próxima oportunidade. Então, não leve para o seu lado negativo. E chegue em casa e analise o que eu falei, o que eu não falei, o que eu poderia ter falado mais. Mas não leve como uma forma negativa, e sim como uma forma de crescimento pessoal quanto profissional. Às vezes vem aí até uma oportunidade melhor, né, Érica? Com certeza, sem questão de dúvida. Gabriela, tem alguma dica também, enquanto psicóloga, para lidar com essas pequenas frustrações ao longo da vida? Dribla, né? Dribla o pensamento negativo, a autocrítica e constrói com, né? O não é parte, né? Nós somos isso, somos parte de sim, parte de não. Então também é uma parte da sua jornada, também é uma parte da sua caminhada, também é uma parte da sua construção enquanto pessoa. Eu falo, né? A gente também tem que saber, também é autoconhecimento, saber o que a gente não dá conta, saber onde a gente não se cabe, onde a gente não se porta. Não tenha medo dos nãos, eles também delimitam o nosso caminho. Aquela frase tradicional, né? Olhar para o copo meio cheio, meio vazio, funciona? Para esses casos? Funciona. Dá para pensar que muitas vezes já tem água nesse copo, já é alguma coisa, já é um começo, né? Eu pensaria nem tanto na quantidade, mas no ter já, né? Tem espaço para colocar mais, né? Então, se está meio vazio, é ruim ou é um espaço a mais para eu colocar mais coisas? Então, amplia pensamento. Lembra sempre do pensamento ampliado. Isso. E importante não se acomodar. Tenta sempre buscar algo novo, se atualizar, porque vai ser sucesso. Então, o comodismo, ele estraga. Ele, como se diz, só leva a pessoa para trás. Então, sempre atualizando, lendo, pesquisando, isso aí é um ponto muito positivo. Vou até reforçar isso, porque como a gente disse, viu? Síndrome do impostor é uma condição e não pode ser usado como desculpa também, né? É um problema que pode ser tratado, precisa ser tratado, tem caminhos para isso e profissionais que vão ajudar nesse processo, mas também não posso, tô sentindo isso, essa falta de confiança, não vou nem tentar. Pelo contrário, é um motivo a mais para que as pessoas consigam superar essa barreira, né? E esse desafio acaba até se desenvolvendo. Então, tinha ali uma situação, as pessoas acabam se desenvolvendo quando estão dispostas a isso, até a mais coisas que elas esperavam. Já aconteceu, acho que imagino, tanto no atendimento, quanto muitas vezes nessa busca por uma recolocação, por uma vaga, a pessoa atingiu um nível a mais do que ela esperava quando procurou ajuda. Sim, com certeza. E a pessoa tem que realmente procurar ajuda, buscar feedback, conversa com uma pessoa mais velha, uma pessoa mais experiente, mas para isso a pessoa tem que querer. Não adianta eu falar, nossa, eu estou sentindo isso, nossa, eu não estou legal nisso, e se calar. Então, se você quer ser uma pessoa melhor, busca ajuda, fala, não fica calado, né? Como se diz, busca socorro. A gente tem 3 tópicos aqui que eu já fui anotando. Então, busquem conhecimento, né? O autoconhecimento, estejam dispostos, abertos e fora da caixinha, que eu acho que isso acaba sendo uma dica principal. Como encontrar a Gabriela nas redes sociais?
@Gabi Duquina, né? Tô lá nas redes sociais, inclusive falando muito sobre autoconhecimento. A gente não perde de se conhecer. Então pode acessar lá. A gente vai bater muito papo. Aí, bom demais. E Érica, também você hoje atua nesse ramo de consultoria, de recrutamento e seleção. Acho que pode compartilhar até dicas também de como se preparar para esses processos, né? Claro, com certeza. E não deixe também de acessar o nosso Instagram, que é Company Consultoria _. Lá nós deixamos todas as dicas e caso precise também pode entrar em contato conosco. Estamos aí à disposição em atender. Nós conversamos hoje com a Érica Ferreira Rafael, que é especialista em recrutamento e seleção, e com a psicóloga Gabriela Duquina. Gostei muito desse papo, me sinto mais confiante e preparado, então já quero convidar vocês para voltar mais vezes aqui para o nosso Bitar Podcast, combinado? Combinado. Foi um prazer essa conversa. Espero que vocês estejam mais confiantes também, principalmente com essas câmeras. Foi tranquilo? Ótimo, foi perfeito. Tenho certeza que vão vir mais gravações por aí, viu? Virão. Obrigadão pela companhia. Para vocês, não deixe de acessar nossos conteúdos. Tem mais conteúdo como esse aqui no nosso canal e nas principais plataformas de áudio. Te encontro no próximo episódio.